Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Zacarias, capítulo 4. Talvez você diga, pastor, nunca vi esse livro. Então você vai lá para o Velho Testamento, finalzinho do Velho Testamento. Quando você chegar lá no livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, então você vai em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Aí você anda um pouquinho para trás, você vai chegar em Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. E aí, andando um pouquinho para trás, você chega em Zacarias, que é o penúltimo livro do Velho Testamento. Então, Zacarias, penúltimo livro do Velho Testamento, capítulo 4. Você já pode decorar, você já sabe, né, que Malaquias é o último livro do Velho Testamento e o penúltimo livro do Velho Testamento é Zacarias, profeta Zacarias. Amém? Então, Zacarias, capítulo 4, vamos ler do versículo 5 ao 10. Amém? Todos acharam? Vamos lá? Diz assim: Respondeu-me o anjo que falava comigo: Não sabes tu o que isto é? Eu disse: Não, Senhor meu. Então ele me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina. Então ele trará a pedra angular em meio a aclamações. Graça, graça a ela. Veio de novo a mim a palavra do Senhor. As mãos de Zorobabel lançaram um fundamento desta casa. Também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Quem despreza o dia das coisas pequenas, esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te pedimos a sua bênção sobre a sua palavra, sobre nós, para que possamos compreender a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você possa dar um glória a Deus, que você possa agradecer a Deus, dizer que o Senhor é bom, porque o Espírito Santo falará conosco. A Bíblia fala, né, sobre um personagem chamado Zorobabel, né, um nome difícil, Zorobabel. O que acontece? Esse homem, eu de vez em quando falo sobre algumas marcações no tempo, e eu já falei várias vezes para vocês sobre o momento em que o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. E eu gosto de falar sobre esse tema porque isso mostra o poder de Deus para restaurar as coisas. Então, assim, um povo que merece ser estudado, independente da sua fé, da sua crença, um povo que merece destaque e merece ser estudado é o povo judeu, pelas adversidades que esse povo já passou. Então, uma nação experimentada, uma nação muitas vezes sofrida, uma nação que já esteve, né, na condição de servidão por várias vezes e deu a volta por cima, venceu inimigos e se estabeleceu. Então, um povo que tem milhares de anos, uma nação que tem milhares de anos e que até hoje está de pé, uma nação pequena, né, na geopolítica mundial, aparentemente uma nação frágil, mas uma nação vencedora, porque lançou, né, os seus fundamentos na palavra de Deus, em princípios bíblicos, assim como a igreja. Então, falar da história do povo judeu, isso é importante para nós fazermos uma transição do judaísmo para o cristianismo, porque o cristianismo, ele nasce no judaísmo. Jesus foi judeu. Então, Jesus, ele nasceu, né, como um israelita, como um israelense, ele nasce naquela terra e é criado nessa cultura, na cultura hebraica.
Então Jesus ia à sinagoga, né, que era ali uma prática dos judeus. Ele chegou na sinagoga, abriu, né, a Bíblia da época só continha o Velho Testamento, né, e leu o livro de Isaías. E ao ler o livro de Isaías, ele fecha o rolo, né, que não era um livro como nós temos hoje, era um rolo, eram uns pergaminhos. Então ele fecha o rolo e diz: hoje, neste lugar, se cumpriu esta palavra, porque aquela palavra era uma profecia acerca dele. Então vejam que falar sobre o judaísmo é importante para nós entendermos o cristianismo. Mas aqui, nessa passagem aqui, é uma passagem, eu dizia antes, desculpe, que o povo de Israel ele passou por momentos difíceis. Esteve no Egito, né, no cativeiro no Egito, esteve aqui no cativeiro na Babilônia, e esse homem chamado Zorobabel, ele nasce na Babilônia. Então, os seus pais ou seus avós, não me lembro, não me recordo, foram levados como escravos de Israel para a Babilônia. Então, os seus pais ou seus avós foram escravizados na Babilônia. E lá na Babilônia nasceu Zorobabel. Mas embora ele tenha nascido lá, naquela cultura, a cultura do povo judeu foi preservada, foi passada de pai para filho. Então ele ouviu falar do Deus verdadeiro, do único Deus. Embora na Babilônia existissem outros deuses, ele, embora criado na Babilônia, ele guardou os valores bíblicos, ele guardou os valores do judaísmo, né? Ele guardou os valores de seus pais, ele ouviu falar acerca do Deus único e verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas. E agora, esse homem recebeu de Deus uma missão. A missão foi de reconstruir, trabalhar na construção do templo. Então vejam que Neemias e Esdras, eles foram levantados por Deus, cada um com a sua missão. Esdras para a reconstrução do templo e Neemias para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, esqueçam por enquanto Zorobabel. Então, Deus levanta Esdras e levanta Neemias para a reconstrução do templo e para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Por que reconstrução? Porque, como eu já expliquei para vocês, quando Nabucodonosor invade a Babilônia, os muros são derrubados e o templo edificado por Salomão é destruído. Mas, obviamente, que Esdras e Neemias não poderiam reconstruir o templo e reconstruir os muros sozinhos. Então, eles precisaram nomear homens para trabalharem e alguns para liderarem esse trabalho. Porque Esdras era um sacerdote, ele não era um construtor. Então, o que acontece? Foi entregue nas mãos desse homem, chamado Zorobabel, a missão de ser o superintendente, de estar à frente da construção do templo, da reconstrução do templo de Salomão. Não à toa, alguns teólogos chamam esse templo que foi reconstruído de Templo de Zorobabel, porque originalmente era o Templo de Salomão, foi destruído e Zorobabel, vamos colocar assim, foi o superintendente da reconstrução. Então, sendo ele um dos líderes dessa reconstrução, o templo que foi restaurado também é chamado de Templo de Zorobabel, esse templo que depois veio a ser destruído. Quem for em Jerusalém vai ver lá o Muro das Lamentações. O que é esse Muro das Lamentações? É o que sobrou do templo. Então vejam que essa nação foi destruída várias vezes e quando os povos inimigos entravam, eles destruíam, saqueavam, levavam as riquezas e destruíam as coisas. Mas vejam que então esse templo é chamado de Templo de Zorobabel. Então nós já nos situamos no templo. Esse homem nasce no cativeiro, esse homem nasce em uma outra cultura e tem uma missão dada por Deus. E agora Deus usa o profeta Zacarias. Deus, através do profeta Zacarias, está falando com Zorobabel acerca da missão que ele tinha, que era a missão de ser o superintendente da reconstrução do templo. Isso não era uma obra para um dia, para 2 dias ou para um ano, era uma obra longa, era uma obra para anos. E aí a Bíblia diz assim, no versículo 6, então ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Então vejam que Deus estava falando com o profeta Zacarias
para que o profeta Zacarias entregasse a palavra de Deus e a vontade de Deus a Zorobabel. Versículo 6, então disse Deus a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então o Espírito Santo estava usando o profeta Zacarias para falar com Zorobabel acerca da reconstrução do templo. Mas como seria essa reconstrução? O que Zorobabel deveria fazer? Se nós lermos o texto, não vamos nos prender aqui a isso, não temos tempo, mas para reconstruir o templo foi muito difícil, houve uma batalha, porque o povo precisava reconstruir os muros, reconstruir o templo, mas vários povos inimigos estavam ao redor e eles temiam, né, sofrerem repentinos ataques. Então, eles precisaram de muita coragem para reconstruir, porque houve muita oposição àquela reconstrução. Os povos no entorno, os povos inimigos não queriam a restauração da nação, não queriam a reconstrução do templo. Então Zorobabel, ele era um homem talentoso, ele era um grande administrador, ele sabia como conduzir aquela obra, mas ele estava com dificuldades, assim como às vezes Deus fala para nós que algo vai ser feito em nossas vidas, ou que algo será feito através de nossas vidas, e nós começamos a perguntar, mas como vai ser isso? Como pode ser isso? Como é que isso vai acontecer? E nós começamos a questionar porque muitas vezes não compreendemos a vontade de Deus. E vejam, se Deus falou que vai fazer algo com você ou através de você, fique tranquilo. Você não deve ficar assombrado. Não se preocupe com os meios, porque Deus vai providenciar os meios. Deus vai fazer. Ainda que você não compreenda na plenitude aquilo que Deus quer, é preciso confiar em Deus. Então, talvez Zorobabel não estivesse compreendendo como ele iria cumprir aquele trabalho. Talvez Zorobabel estivesse na busca de uma estratégia. Talvez Zorobabel estivesse preparando um exército, homens de combate, homens de guerra, para que esses homens pudessem protegê-lo, para que esses homens pudessem proteger os trabalhadores. Talvez a estratégia de Zorobabel fosse declarar primeiramente guerra aos povos que estavam no entorno, para depois de vencer essas guerras, então, depois de prevalecer nas batalhas, poder reconstruir o templo. Talvez essa fosse a lógica. Como alguém pode construir algo que leva meses ou anos com inimigos atacando a todo instante? Então o que ele precisava, na verdade, era mais de um exército do que de construtores. Para construir aquela obra, edificar aquela obra, ele precisava de construtores, mas ele precisava de uma retaguarda, ele precisava de uma proteção, ele precisava de segurar em armas, de ostentar, de batalhar, e talvez essa preocupação estivesse atormentando Zorobabel. Assim como quando Deus fala algo conosco, ele nos promete algo, ele nos dá uma direção, às vezes pensamentos outros nos atormentam e nós começamos a buscar uma estratégia e muitas vezes não encontramos uma estratégia. Então Deus fala com Zorobabel para aquietar o coração de Zorobabel. E Deus diz então no versículo 6, na parte final, diz: não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus estava dizendo: Zorobabel, não vai ser pela força que esse templo será reconstruído, não será pelo exercício da força, não será pelo poder militar, não será com o uso de espadas, de lanças, de escudos. Não, Zorobabel, não vai ser assim que o templo vai ser construído, não pela força, não pelo poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E assim é em nossas vidas, não por força, não por violência, mas pela vontade soberana do Espírito Santo em nossas vidas. Então pense em uma coisa, repito, se Deus quer fazer algo em sua vida,
ou se Deus quer fazer algo através de sua vida, saiba de uma coisa: o Espírito Santo fará isso. O Espírito Santo irá à frente e ele dirá para você: olha, não é pela sua força, não é pela sua capacidade intelectual ou pela força dos seus braços, não é por você, não é pelas circunstâncias, é pelo poder de Deus, é pelo poder do Espírito Santo que opera em nossas vidas. Que você possa ir na tua casa falar: obrigado, Senhor. Que você possa dizer: graças a Deus. O Deus que promete é o Deus que vai à frente. E aí nós vamos ler um texto à frente e depois voltamos aqui. Estamos falando do Espírito Santo que vai à frente, que abre portas, que executa estratégias, que nem sempre é pela força, pela capacidade, mas pela vontade do Espírito Santo de Deus. E aí em 1 Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler 2 versículos que corroboram com essa passagem. É 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 6, que nos diz assim, 1 Coríntios 12, 6. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Vamos ler mais uma vez. Há diversidade de operações, ou seja, Deus age na vida de cada um de uma forma. Deus age na vida de cada um de uma forma. Deus faz coisas diferentes em cada um de nós. Deus tem uma particularidade conosco, cada um é de um jeito. Deus age na vida de cada um de uma forma. Então diz a Bíblia que há diversidade de operações. Mas o versículo 6 diz assim: mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É o Espírito Santo que faz de mim uma pessoa vitoriosa. É o Espírito Santo que faz de você uma pessoa vitoriosa no seu negócio, na sua empresa, na sua família, por onde quer que você ande, independente de qual seja o empreendimento da sua mão, independente de qual seja o ministério, o chamado de Deus para a sua vida. Entendam uma coisa: não é pela força, nem pelo poder, mas é pelo Espírito de Deus, diz o Senhor, porque é o Espírito de Deus que opera tudo em todos, e você faz parte desse grupo. E o versículo 11, mais à frente, ainda na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 11, diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Mais uma vez, vamos ler. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então vejam, somos pessoas diferentes, mas há particularidades de Deus em cada vida. Então eu tenho uma medida de Deus em minha vida, uma medida material e uma medida espiritual. Foi Deus quem me deu essa medida. Foi Deus quem deu a sua medida espiritual, a sua medida material, foi Deus quem te deu. E a verdade é que Deus quer te dar mais. Deus quer aumentar a sua medida espiritual. Deus quer aumentar a sua medida espiritual e também a sua medida material. Mas a pergunta que deve ser feita é a seguinte: você está preparado para isso? Você está preparado para receber mais de Deus no campo material? Você está preparado para receber mais de Deus no campo espiritual? Eu não posso responder essa pergunta. Somente você pode responder essa pergunta. E somente Deus sabe a sua capacidade para receber mais
material ou espiritualmente falando. Então, qual deve ser o nosso trabalho? Nós devemos trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento. Uma vez aperfeiçoados no campo material e igualmente aperfeiçoados no campo espiritual, estaremos preparados para receber mais de Deus. Mas vejam, é o Espírito Santo que opera tudo em todos. Questões que estão paradas, questões que estão emperradas. É o Espírito de Deus que pode entrar nessa questão, que pode agir, que pode destravar, que pode realizar. Confie no Espírito Santo, pois diz a Bíblia, como o Espírito de Deus falou a Zorobabel, o mesmo Espírito fala conosco nesta noite, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É o Espírito Santo que vai à frente, é o Espírito Santo que nos concede vitórias. E talvez você se sinta despreparado, talvez você se sinta fraco. E aí eu digo, é preciso que você busque o aperfeiçoamento. É preciso que você se prepare. É preciso que você cresça. Ok, mas se você for sincero diante de Deus, se você se humilhar diante de Deus e se você entender que, olha, não depende exclusivamente de nós, que nós precisamos fazer o nosso melhor, mas que é Deus quem faz tudo em todos, é Ele que aperfeiçoa, é Ele que dá, é Ele que multiplica, e que nada podemos fazer sem Ele. Nada. Absolutamente sem nada, porque é Ele que nos dá saúde para acordarmos e trabalharmos todos os dias, é Ele que nos dá capacidade intelectual, é Ele que nos dá força física, é Ele que nos dá fé, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Essa fé que te faz saltar, esta fé que te faz vencer, é um presente de Deus. Então, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu quero te dizer que o Senhor nos concede os meios necessários. Eu dei o exemplo aqui, antes de nós entrarmos na palavra, sobre a construção do templo. O Senhor nos dará as ferramentas necessárias. O Senhor nos dará os materiais necessários. O Senhor nos dará as pessoas necessárias. O Senhor nos dará os recursos necessários, porque aquele que chamou, aquele que prometeu é fiel, é poderoso para cumprir. E quando nós lemos aqui, já terminando, quando nós lemos o último versículo, que foi o versículo 10, diz assim: quem despreza o dia das coisas pequenas? É uma pergunta. Quem despreza o dia das coisas pequenas? Há pessoas que não acreditam, há pessoas que olham e julgam as coisas sempre como coisas pequenas e não acreditam no poder de Deus. Mas o texto continua e diz assim: esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Eu disse no início que Zorobabel ele tinha uma missão. Qual era a missão de Zorobabel? Ser o superintendente, ou um dos superintendentes da reconstrução do templo de Salomão, o templo que passou a ser conhecido como o templo de Zorobabel. E esse templo não representava somente uma obra física, representava uma obra espiritual, porque era o marco do restabelecimento da presença de Deus naquela nação, só simbolicamente falando, é claro. Agora, Zorobabel, ele se apresentou como um superintendente, como um construtor. E olha o que foi dado nas mãos dele: um prumo. E o prumo é uma ferramenta. Não se pode edificar sem um prumo. Não se pode colocar uma edificação em pé, com o ângulo correto, sem um prumo. O prumo é uma ferramenta fundamental para os edificadores. Nós somos edificadores, o Senhor entregou uma obra em minhas mãos, uma obra em suas mãos, a sua empresa, o seu negócio são obras, os seus sonhos são obras.
Aquilo que você busca, aquilo que você sonha são obras. A construção da igreja, o templo físico é uma obra. A construção espiritual, o crescimento da igreja é uma obra. A edificação de vidas, na verdade, é uma obra. Somos todos obreiros, somos todos construtores. O Senhor chamou a mim e a você e deu a cada um segundo aquilo que Ele julgou necessário. Ele nos deu a cada um uma fatia de responsabilidade. Somos obreiros. O que precisamos? Precisamos de ferramentas. O Senhor tem dado um prumo nas mãos de cada um de nós. O Senhor deu um prumo a você, um prumo a mim. O Senhor tem nos dado ferramentas para que sejamos capazes de edificar os nossos sonhos, para que sejamos capazes de atingir os nossos objetivos e, sobretudo, para que sejamos capazes de edificar a obra de Cristo nessa terra. Seja você um instrumento para o crescimento do reino de Deus. Se preocupe com aquilo que o reino de Deus precisa, tanto espiritualmente quanto materialmente. Seja participante material e espiritualmente do reino de Deus na terra. Confie em Deus. É o Senhor que opera tudo em todos. Não é pela força, nem pela violência, nem pelo poder, diz o Senhor, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É o Espírito Santo que está conosco, é o Espírito Santo que nos capacita. E esse mesmo Espírito tem nos dado e vai sempre nos dar as ferramentas necessárias para a construção do projeto que ele deu a cada um de nós. No caso de Zorobabel foi um prumo, pois o prumo representa uma ferramenta fundamental para que a obra seja edificada da forma correta e da forma perfeita. Que o Espírito Santo dê a mim e a você um prumo nas mãos de cada um, que nós tenhamos um prumo para fazer a vontade de Deus, para que as nossas vidas prosperem, para que o reino de Deus também prospere em nome de Jesus. Amém? Dê um glória a Deus aí na tua casa. Amém? Temos quantos minutinhos aí? Amém? Nós vamos orar. Amém? Encerrando. Que essa palavra produza efeito no teu coração, nos nossos corações. Lembrem-se sempre disso. É o Espírito Santo que nos ajuda e faz tudo em nossas vidas. Peça a Ele um prumo para que você edifique, faça a vontade dEle com perfeição, em nome de Jesus. Senhor Deus, abençoe a sua igreja, que esta palavra produza frutos no meu coração e no coração da sua igreja. Que a sua igreja seja abençoada. Senhor, abençoe a construção do templo. Abençoe, Pai, o estabelecimento do teu reino material e espiritual na terra. Que cada um de nós sejamos obreiros e edificadores no campo material e espiritual. Que nos coloquemos à disposição espiritual e materialmente falando para a edificação do teu reino. Abençoe as famílias, abençoe a sua igreja, abençoe, ó Deus, em nome de Jesus, a cada um dos teus filhos, prospera o teu rebanho, que não falte o óleo e a unção do teu Espírito sobre cada um, que a tua bênção esteja sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja reunida sobre a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Nos encontramos quarta-feira, às 20 horas, na nossa próxima live. Em nome de Jesus, amo vocês. Deus nos abençoe. Um beijo em nome de Jesus. Amém.